Quem estava aqui na primeira semana nossa já sabe, meu nome é Paulo, eu vou fazer muito informal aqui. Eu quero que a gente pense mesmo como uma tábua redonda, né, para lembrar da Idade Média, uma mesa redonda, que a gente possa conversar e vocês podem interromper e comentar, tá? Não tem problema nenhum a questão do microfone, eu acho legal o microfone abrir e falar, mostrar a cara na janela é legal, e para quem preferir o chat também, né? Eu, dentro do possível, vou tentar administrando tudo aqui. Eu vou agora compartilhar a tela de um texto que eu quero discutir com vocês. Na verdade, é uma leitura minha de um texto, né? Deixar claro para vocês, tudo que a gente produz aqui, acho que na vida da gente, tudo que a gente produz de conhecimento, né? Textos, ideias, a gente sempre se baseou em alguma coisa, a gente sempre leu, estudou, fez algo. Então, assim, eu gosto de trazer presente essa noção, né? Como dizia o Newton, que a gente comentou na primeira semana, a gente está sempre sobre os ombros de gigantes, né? Está aqui o Einstein atrás do Paulo Henrique aí, que não me deixa mentir. Então, a gente lê e traz essas coisas, né? Absorve alguma coisa. Deve estar aparecendo para vocês na tela o indivíduo. Apareceu aí? Sim. Apareceu. Tá. Então, beleza, nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema, né? O indivíduo, que está previsto, né, no nosso plano, a gente falar do indivíduo, da sociedade, enfim, vamos falar do Brasil, do mundo, dos problemas, né? Mas é um tema realmente complexo, né? Como tudo que a gente vai ver aqui. Então, eu comecei a pesquisar textos básicos, definições, coisas simples para começar a conversar. Depois eu tive uma outra ideia e mudei tudo, que é assim que acontece na vida da gente, né? Não, peraí, vou fazer diferente. E resolvi fazer o contrário, pegar um texto super complexo de uma dupla de pesquisadores, de gente que leu muito, estudou muito, e começar de cima para baixo. Resolvi, não, vou lá para as cabeças mesmo. Então fui ler Adorno e Horkheimer, né? Os alemães, gente assim poderosa mesmo da teoria crítica. E aí eu vou compartilhar com vocês uma leitura, comentários que eu fui desenvolvendo a partir, inspirado, né, pelo Adorno e pelo Horkheimer. E depois disso, a gente tem mais coisas, mais materiais para agregar. Inclusive, eu também preparei uma possibilidade, que eu não sei quanto isso vocês vão curtir, mas eu acho que vai ser legal. Eu pensei num clipe, um clipe de música pop mesmo, na verdade de rock, né? Que eu acho que tem a ver com algumas coisas que a gente vai falar hoje, né? Então, no final, eu vou, sei lá, passar o link, ou se der tempo a gente escuta junto, enfim, tá? Porque a gente está no meio disso, né? E para quem ouviu na primeira aula, acho que eu devo ter comentado, antes de ser professor, eu fui vocalista de banda de rock, então tem esse passado, né? Eu acho que é possível a gente discutir assuntos, assim, sérios, importantes, a partir da cultura pop mesmo. Nenhum preconceito, sabe? Pelo contrário, eu abraço isso, gosto muito disso. E quero trazer um pouco para vocês, se vocês toparem, né? Muito bem, para a gente começar, quando a gente fala em indivíduo é aquilo que não se pode dividir. Em princípio, né? O significado seria esse. Bom, o indivíduo deve ser mais, né? Deve ser bem mais que uma identidade biológica. Tem que ser algo mais do que isso, né? A gente está falando de pessoas, tá? Então, o que a gente pode dizer? Quando a gente vai ver historicamente, é curiosíssimo isso, na antiguidade não se prestava muita atenção, não se dava muita importância a essa noção de indivíduo, um cara sozinho, né? Não tinha muito, era mais, a ênfase era mais na coletividade, né? Tanto é que a cidadania só foi existir no Império Romano, eu acho, ou Sim, o sim. Aristóteles, eu acho que, não sei se Aristóteles chegou a empregar, a definir a cidadania, o cidadão, né, não sei, na Sim, política, não lembro. perfeito, perfeito. Mas a questão é verdade, né? Mas a questão da cidadania, e a gente até comentou muito rapidamente, passou pelo tema, naquela época a noção de cidadania era um pouco diferente do que é hoje, né? Uhum. Vamos dizer assim que a O cidadania cidadão era dentro da cidade de Atenas, né, é, o,
o estrangeiro não era cidadão, né? Isso, tinha várias questões. Quer dizer, não todo mundo é cidadão. Né? Hoje a Nem gente tem todo uma noção mundo, de que né? cidadania é para todo mundo. Né? Todo mundo tem Aham, direito a ser cidadão, a ser ouvido, ter sua voz. Né? sim. E, enfim, a gente até desenvolve essas noções de que tem eleição, que a pessoa tem direito a votar. Enfim, é exercer a cidadania. Fala-se muito. Mas na época não era bem assim, era mais restrito. De todo modo, mas legal, bem colocado. Né? Quando a gente vai pensar no indivíduo, né? Vamos dizer, vamos pensar assim no aspecto mais pessoal, né? A noção, inclusive dos sentimentos, né? Individuais, né? Uma das referências que eu encontrei antigas, né? E que até acho que o Adorno comenta nesse texto, foi o poeta Petrarca, no século XIV, ou seja, ainda na Idade Média, né? E você vê que a importância dos poetas, às vezes, para tocar em assuntos, né? Ele começa a falar e fazer os versos sobre temas que estão relacionados com a noção de indivíduo. Né? Então, por exemplo, separei só duas frases, né? O verdadeiro saber é o que temos de nós mesmos. Ou seja, no fundo, aquela coisa, né? No fundo, cada um sabe de si. Dos outros, a gente tem que interagir, conversar, mas. Né? Então, é uma primeira noção de indivíduo. Opa, indivíduo aqui dentro, né? E daqui eu sei um pouco. E depois, vamos só cortando um pouco aqui, 600 anos depois, o Freud veio falar: tu não sabe nem disso, cara. Nem de você, você sabe. Mas tudo bem, a gente chega lá, né? Uhum. Bom, e uma outra frase que eu destaquei é essa aqui: censurando os outros, condena-te a ti mesmo. Porque é muito fácil, né, a gente apontar o defeito nos outros, né? Falar, você não fez isso, você fez aquilo. Às vezes, o defeito que a gente aponta nos outros é parecido com o que a gente tem, né? Só que a dificuldade de perceber em si, né? Então, de todo modo, ele traz um pouco essa conversa, né? Muito bem. Segundo o Adorno, o Horkheimer, e a gente sabe que Aristóteles também falava disso, né? A noção de que a vida humana é social, é convivência, né? Então, o que acontece? A gente precisa desenvolver contatos sociais, né? Inclusive para nos definir, para definir nossa identidade. Então, a individualidade, ela é algo, né, se a gente vai pensar com eles, é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ninguém nasce definido com uma personalidade incrível. É aquela história, né? Pai e mãe gostam de falar, meu filho tem personalidade não sei o quê, a minha filha tal coisa. Fala muito, né? Às vezes nenê, o nenezinho não sabe nem falar, ainda e o pai está dizendo, não, porque não sei o quê, e fala um monte, né? Mas, na real, a individualidade mesmo a gente vai desenvolver aos poucos, né? Então, para isso, a gente precisa dos contatos sociais. Né? É através dessa interface, desses contatos que a gente vai se desenvolvendo. E nesse sentido, eu coloquei um link, desde antes do primeiro dia de aula, eu coloquei um link, acho que deve estar lá na parte final da disciplina, uma parte de links gerais, que é um filme, O Garoto Selvagem, que discute um pouco, é um filme antigo, dos anos 70, filme francês, do Truffaut. E ele discute um caso real, né, de um menino que foi, enfim, que teve uma vida distante da sociedade, da humanidade, né? Ele foi criado com lobos, enfim. E aí, como que fica, né? Qual que é a personalidade? Cadê a noção de indivíduo, né? Então é interessante, é uma história, um médico que passou boa parte da vida, né? Que acolheu esse menino e que estudou muito e viu como era difícil, né? Um cara que ficou tantos anos longe, sem contato com outros seres humanos, para ele desenvolver coisas que para a gente são simples, né? Então o indivíduo está em processo sempre, né? Ó, eu vou falando e estou olhando aqui que tem o Mogli. Não, então alguém perguntou do Mogli. O Mogli, na verdade, é uma criação fictícia, até onde eu sei é ficcional, mas provavelmente inspirado, né? O Mogli é a criação, se não me engano, do Rudyard Kipling. É um escritor de origem indiana, tá? Mas é inspirado nesses fatos, né? Provavelmente foi inspirado nos fatos reais que existem de alguns casos, né? Que se encontram de meninos, de crianças. Tem uma história de duas moças também que foram encontradas, estavam muito tempo longe da civilização, tal. Então a ficção às vezes ela se inspira na realidade e ajuda a gente também a entender, a pensar sobre isso. Bom, então a gente precisa dos contatos sociais.
E é interessante falar isso, nós estamos justamente vivendo um tempo muito louco, né? Que a gente está, assim, junto e sozinho ao mesmo tempo, né? Muito bem, num primeiro momento, é a partir dos outros que eu me defino. Então, vamos lá. Se eu perguntar, sei lá, Paulo, fala, se você saberia dizer, falar uma frase assim que te define, se você fale de você em uma frase assim, como que você se apresentaria, vamos dizer assim? Eu me apresentaria? Sem pensar, tranquilo, simples, né? Alegre e espontâneo. Muito bem. E da onde que você tirou essas características? Se você, assim, alguém na tua família, isso você é diferentão ou o pessoal tem essa Tem essa espontaneidade? personalidade, tem esses traços. Entendi. Provavelmente, sim, sim. Meus tios, meu pai, minha mãe. Ok. Beleza. Então, Eu fui. muito provavelmente, né? Isso Tá no subconsciente, tá no. não é nem bom, é a convivência mesmo, né? Quer dizer, o homem é fruto É. da herança e do meio, né? Que a gente fala. Nesse caso, e eu questiono um pouco, eu fico pensando, né? As pessoas ouvem isso e pensam assim no DNA, não, porque o DNA não é isso. Também tem DNA, mas nesse caso que você está comentando, eu acho que é a convivência mesmo, né? Uhum. Mesmo que você não fosse, vamos dizer, não tivesse nascido naquela família, mas você viver vários anos em torno dessa comunidade, né? É claro que você vai ser influenciado, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou colocar aqui algumas frases que me definem para a gente. Vamos ver, ó. Quer ver? Aluno da faculdade. Imagina a pessoa se apresentando. Eu sou aluno da faculdade e tal. É muito comum uma pessoa falar, sabe? Estudo em tal lugar, né? No meu caso, eu poderia falar, fiz doutorado lá na Exalc, na USP. O pessoal às vezes, o pós-doc, né? O pessoal às vezes fala assim, eu sou da USP, como se aquilo definisse a pessoa, né? E aí, quando você vai para Piracicaba, que é o pessoal da agronomia, o pessoal que mexe com terra, ali tem um campus da USP. Mas eles não têm essa questão de falar da USP, eles falam assim, eu sou da Exalc, Escola de Agronomia, Escola de Agricultura, entendeu? A USP também veio depois, mas eles são mais orgulhosos dali, daquele espaço. Você entende que interessante, né? Então, aquilo que os define. A expressão USP não define tanto quanto se fala escola de agricultura. Aí ele, né, se contempla. Não, sou eu. Beleza. Vamos pensar outros exemplos. Frases que. Eu sou filho de tal pessoa. A minha mãe é tal pessoa. Então, eu sou filho do maestro Barja. Dependendo de onde vai, né? Então, mas o Aham. Paulo tal. O Paulo é Depende do filho. contexto, né? Depende do contexto. Então, lá Essa em frase também é muito. Essa fala. frase que você colocou, que eu sou filho de tal, é muito corriqueiro em cidades pequenas, né? Onde teoricamente todo mundo conhece todo mundo, tem uma família que é mais forte, ou uma família muito grande, né? Então eu sou o Thiago, filho da Sálvia da rádio, por exemplo. Eu sou conhecido Aham, lá na cidade onde minha mãe mora, assim, que ela trabalha na rádio comunitária. Então eu falo, eu sou o aham. Thiago, filho da Sálvia da rádio. Todo mundo já Isso, sabe de família que eu sou, qual que é o meu isso. histórico, sabe Então, tudo. de algum jeito, isso é algo que já te define. Naquele contexto, te define, te diz quem é. A gente tem, por exemplo, os gregos, né? É muito comum você ver os nomes, né? Heráclito de Éfeso, né? E, aliás, mesmo na Que é da religião, cidade, né? Do tal, ou do a monte, né? cidade, mesmo Jesus, mesmo na Bíblia, Jesus de Nazaré, né? Então tem essa, né? E tem sobre isso, sobre a definição do indivíduo a partir do seu contexto, tem um poema famoso brasileiro do João Cabral de Melo Neto, que é o Morte e Vida Severina, né? Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Então, Severino, filho da Maria, né? Então, e aí vai. Então, a gente se define de novo a partir dos outros. Vamos ver se aparece mais alguma coisa. Pensei outra definição possível aqui. Cada um tem a sua. Olha, sou torcedor do Santos, né? Então, quando eu comecei a publicar cordel, trabalhar com literatura, com música, né? Eu dizia, tem algumas publicações minhas que o pessoal fala assim: faça uma biografia, né, explique sua biografia em 3 linhas. Pô, que barra, né? Aí eu falo assim, Santista, eu começava assim, Santista de cidade e de time. Pronto, já estou apresentado.
Porque aquilo, para mim, é algo que define, é importante esse vínculo, né? Então, agora, mais uma vez, todos esses exemplos que a gente está dando, a definição está relacionada com os outros, tá entendendo? Ó, uma comunidade, uma cidade, né? Um lugar, uma família, né? Uma instituição, né? Muito bem. Tem mais alguma coisa que eu pensei aqui para me definir? Deixa eu ver o que era. Eu sou membro do grupo Lunatus Ensemble, quando eu estava na música, né? O cara é o vocalista da banda, é do Lunatus Ensemble, tá? Então a gente se define. É curioso isso. Com certeza vocês têm outras definições, às vezes comunidades, né? Que vocês podem, do clube tal, enfim. Vocês podem. Deixa eu ver o que está pintando no chat aqui. Deve ter gente comentando. Na empresa me chamam de garoto do TI. É isso. Então, ó, a Milena está falando, se alguém quiser, daí fala, sou filho da... É isso mesmo. Filho da Clélia, da Dona Maria, do Dito Caetano, sou neta dele. Pronto, aí todo mundo já sabe quem é. Então, é exatamente isso. Como que a gente... E veja que interessante, porque a gente fala, quando a gente se apresenta, a gente está justamente querendo, de alguma forma, marcar uma posição, querem da gente isso, né? Como é que você se destaca, se diferencia dos outros, né? Porque eu sou filho da Dona Clélia e tal. Então, a gente vai se apresentar, inevitavelmente, os outros vêm junto, né? Porque é isso que nos define. Beleza. Eu fiz uma brincadeira. Para definir uma pessoa, ou eu como indivíduo, está falando assim, então eu tenho que ver prioritariamente a sociedade que eu estou vivendo, em que grupo que eu convivo. Então, eu tenho que olhar mais ao meu redor para me definir como um indivíduo. Eu não sou um indivíduo único, eu sou parte de um grupo, seria assim. Olha só, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou discutindo em termos de certo e errado, regra, tá? Não é regra isso. Não é, mas assim, eu digo que é natural mesmo, sabe? É comum isso, não é nada assim, tem que ser de tal jeito. Não é isso. É que espontaneamente, se você for escutar as pessoas, presta atenção quando alguém te apresenta, né? Isso aqui é o filho do tal, esse rapaz é engenheiro na empresa tal, né? Eu falo assim, a gente se apresenta como indivíduo ou é conhecido como indivíduo de acordo com o grupo que a gente pertence, a sociedade que a gente tem inserido. Por exemplo, hoje me ligou um cara que eu não vejo há 20 anos, estudou comigo num pós-doc lá na Exalc, na USP, e aí o cara falou, ô Paulo, aqui é o Marcelo da Exalc, eu tô na Embrapa. Já veio direto, né? Tá na Embrapa, tô na Embrapa no Paraná, então as referências, né? Muito bem. Eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, porque, eu tô falando com gente da engenharia, né? Eu acho o seguinte, matematicamente, nós somos uma baita combinação linear, né? Então, a gente é, assim, um fator lá, 5 vezes coeficiente, né? Cidade de Santos, mais tantas vezes filho do maestro tal, mais tantas vezes faculdade. A gente são vários vetores de, vamos dizer, de apresentação, de individualização, e a gente é uma mistura disso, né? Uma soma, mas é uma soma meio vetorial, né? Só complicado. A gente é o fato social, segundo Emílio Durkheim, né? É um fato social. O fato social eu deixei aqui de jeito, acho que a gente vai comentar um pouco semana que vem. Mas tá bem por aí. Estamos preparando o terreno, né? Beleza. E aí, quando a gente fala da relação entre indivíduo e sociedade, que é o que já está aparecendo aqui claramente, né? Eu vou dizer o seguinte, que essa relação também é inseparável da relação entre indivíduo e natureza, né? Até porque, por exemplo, quando você fala cidade dos meus pais, na minha cidade, por exemplo, um poeta que eu conheço, né? Ele dizia assim, nasci num porto do Atlântico, dia e noite as águas cantam, ouvimos o mar desde o sono, no cais, na praia. Então, ele está se referindo à natureza, né? Ele está se apresentando, nasci num porto do Atlântico, um cara lá de Santos, né? O Roldão. Genial, né? Então, ele está fazendo a referência ao mar, ao som, né? Porque você ouve o mar até dormindo. São formas da gente se definir. Que a gente está espetado em algum lugar, né? Por exemplo, eu estou em São José. Pelo menos quando eu vim morar aqui, né? Eu não tinha ninguém, nenhum conhecido, família, nada. Eu vim morar em São José e uma coisa que me impressionou muito foi banhado. Até hoje eu acho assim, impressionante, incrível, né? Então, é uma referência que eu trago São José, você vai falar, as pessoas falam assim, qual é o símbolo da cidade, o que representa? Para mim,
é muito forte essa questão do banhado, que eu moro aqui no centro e tal, e eu acho encantador, porque eu não conheço outra cidade assim, né? Então, para mim, o que identificou, marcou, muitas vezes tem isso, né? A relação com a natureza. Muito bem, vamos seguir mais um pouquinho. E tudo isso está comentado também pelo Adorno e o Horkheimer. Eu estou trazendo para a gente, mas são assuntos que eles puxam. Ó, aí esse pessoal que estuda, né, tem uma importância muito grande que eles dão para o Kant. Um cara que, e detalhe, Kant é um cara que viveu quase a vida inteira no mesmo lugar, não saía muito ele, mas ele pensava pra caramba, ele estava atento, né? Então ele dizia assim: o homem, olha que frase, o homem não foi predestinado à vida em rebanho, como o gado, mas sim à vida em colmeia, como as abelhas. Caramba, e aí, pausa dramática para a gente pensar. Como assim, né? Não somos predestinados à vida como gado, mas sim em colmeia como as abelhas. Será É que a porque vida... as Fala. abelhas são mais organizadas, assim, que o gado não é, mas a abelha na colmeia ela é muito organizada, né? A abelha é muito Talvez seja por organizada. isso. É, Não sei. Jéssica, Foi o que me passou pela cabeça, assim, quando você escreveu a você frase. chegou arrasando, já chegou ótimo. É isso mesmo. Agora, eu vou dizer até que o seguinte, que assim, de vez em quando a gente para e pensa, pô, Kant, de certo modo, foi até otimista, né? Que bom, tomara que a gente seja mesmo, que a gente consiga a organização das... Um dia a gente chega lá, né? a gente chega lá. Eu digo porque eu dou aula para o pessoal, às vezes, da biologia e tal, falo assim, a gente tem que desenvolver essa humildade, né? É porque a gente... Tem não é... o outro lado das abelhas também, professor. Se for levar para o lado ruim, vai que o Kant está pensando no lado ruim das coisas. As abelhas Não é. trabalham para uma única abelha rainha, ou seja, tem alguém que suga dos outros. Ah, A gente está vivendo bom. nessa Mas, cara, sociedade. mas e o gado? Verdade. E o gado? E o Não. problema da... A abelha rainha, veja bem, a abelha rainha, ela é uma representante é uma representante especial, né? Ela é a rainha das abelhas. Mas e o gado? O rei O do gado gado é você... homem, não é gado, você tá entendendo? Olha o drama, Plantação de cara. churrasco. O rei do gado é o cara que é proprietário. Olha só, cara. Então, se você vai por aí, né, tem realmente as diferenças e eu fico torcendo para a gente ser mais parecido com a abelha, né? Mas ele está se referindo, eu acho, a uma questão da complexidade do Da papel. sociologia. É o papel de cada um, Do né? papel, Por exemplo, a divisão de trabalho, né? É algo mais elaborado mesmo nas abelhas. As abelhas são muito estudadas por causa disso, né? O rebanho não, o rebanho ele vai ter ali o homem que vai Vai simplesmente colocar tocando, em né? ordem, vai tocando o rebanho e as abelhas não. Vai ter Isso. a abelha rainha que vai gerenciar ali Mas cada um vai ter a sua autonomia, né? Vai ter... Ó, a Milena trouxe isso, né? Porque ela no chat aqui, elas trabalham juntas em consenso. Eu acho que assim, os consensos vão sendo criados, né? Mas tem essa questão da divisão de tarefas, né? E isso é um sinal de organização, né? além da segunda função delas, de polinizar, né? De viver no ambiente que elas estão, elas multiplicam até o próprio ambiente que elas estão. No sentido de Tem toda uma polinização importância ambiental, né? ambiental. É verdade. Se a gente começar a pensar, as abelhas merecem, como diz o pessoal do rap, todo o nosso respeito, máximo respeito, brother. Né? Muito bem. Mas vamos seguir mais um pouquinho, então. Nós não queremos ser que nem gado, a gente quer ser que nem abelha. Eu marquei aqui, o que quer dizer isso? Eu acho que quer dizer vida organizada, né? A questão da especialização. Aqui, na dependência que elas têm da cooperação. E isso, a importância da cooperação, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos anotando isso aqui, ó, vida organizada, importância da... Por isso que eu não coloquei a nota de aula antes, eu gosto de ter a aula aqui, que a gente vai definindo juntos, né? Muito bem. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, em que época, em que momentos da humanidade será que a noção de indivíduo ganhou força, né? Tem algumas épocas, assim, algumas situações
em que a noção de indivíduo ganhou força. Então, eu marquei algumas aqui. Positivismo, iluminismo, talvez? Por aí, boa. Quer ver? Eu acho que está aqui na primeira que eu marquei. Ah, não, cristianismo, né? Quando você... Sim, Pode ser. tem a questão da religião, né? Aquela coisa do... Você, aos poucos, foi se desenvolvendo essa ideia de que você conversa direto com Deus, você se comunica. Não necessariamente precisa estar em grupo, você pode orar sozinho. Então, começa a surgir uma noção de indivíduo de um certo aspecto relacionado com a religião, mas muito forte a questão do romantismo também. O romantismo é aquele assim, um indivíduo encontra a indivídua ou encontra o outro indivíduo, enfim, e desenvolvem, né? E fica aquela coisa, nós dois contra o mundo. Então, se afirmam como indivíduos de duas formas. Uma, se unindo um ao outro, eu te amo, você me ama, enfim, é uma união que se baseia no indivíduo, nós somos um e queremos nós dois nos unirmos, e também na base da diferenciação no sentido de não, é nós aqui e o resto eu não quero nem saber, né? Que é uma noção, gente, completamente, vamos dizer, cá entre nós, ingênua, né? Não tem essa de, eu e você, beleza, tal, que se dane o mundo. É no papel, né? Mas daí você vai vendo que a coisa é mais complicada, né? Mas tudo bem. Então, mas de todo modo, se afirma um indivíduo, né? Muito bem. Mas eu acho que essa coisa do iluminismo está muito forte também, eu concordo. Alguns jogos de futebol têm também, né, a afirmação da individualidade, que é aquela assim, o time tá uma porcaria, mas graças ao X, né, não vou falar nomes aqui, graças ao cara tal, conseguiu, escapou, né, garantiu um ponto tal. Às vezes, né, o futebol é um jogo coletivo, todo mundo sabe, né? Mas estou dando um exemplo. Em certas situações, o indivíduo né, ressalta, né? Beleza. Muito bem. E aí, quando o cara vai mal também, o time todo afunda. Sabe como é que é, né? Não sei se vocês... Professor, mas nesse ponto, talvez assim, até mais para o futuro, para próximas turmas, você for falar, você colocar algum jogo de futebol, mas isso fica muito claro nos esportes americanos. Lá o beisebol é o arremessador, o basquete é o time do LeBron, é o time do tal, o futebol americano tem um quarterback principal. Sim. Os esportes americanos, eles têm esse tipo de esporte coletivo, mas tem um principal. O futebol tem que colocar os 11 ali perfeito. E o craque, né? Mas lá fica muito forte isso, né? Sabe por quê? Eu atribuo isso nesse caso, que você está falando bem colocado. Eu acho que tem uma questão também da indústria cultural, da venda de produto. Imediatamente ele faz o licenciamento de um monte de coisas do cara, vende shampoo. Não precisa ir longe. Outro dia, a última vez que eu fui na farmácia para comprar shampoo, tinha lá shampoo do Cristiano Ronaldo, aqui na esquina. Né? Shampoo do Cristiano Ronaldo, barbeador, a barba coisa do Cristiano Ronaldo, espuma. Então, assim, tem essa coisa da indústria cultural, né? Então, lá nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Tem a coisa do comércio, né? Então, é muito importante para eles terem tem esse culto, vamos dizer, esse culto à personalidade, tem essa questão, né? Mas muito bem observado, verdade. Muito bem. Então, eu vou acrescentar aqui também vamos colocar assim, não sei se a gente pode pôr iluminismo mesmo, né? Tem ali forte. Vamos lá, vamos guardar isso. E seguindo mais um pouco, aí a gente já está no século XIX, final do século XIX, a gente tem Nietzsche, esse cara que tem pessoas que acham que é um louco, né? É um filósofo, pensador, mas que pessoal... Aliás, ele deu uma pirada, né? Num certo momento da vida dele, ele morreu em situação assim complicada, tal, já meio diferentão, isolado, tal. Mas Nietzsche tem uma obra belíssima. Vocês falam, dica, vai num sebo quando você tiver um tempo. Ou então entra na internet, fuça Nietzsche, procura Nietzsche, né? E baixa algum livro, alguma coisa. Vocês podem começar de qualquer página, qualquer livro, vocês vão ver que divertido, que delícia que é ler Nietzsche. Ele é um cara que afirma a potência do ser humano, ele é assim, enfático, é firme, né? E poderíamos até combinar um dia para bater um papo. Muita coisa legal ele escreveu. E Nietzsche afirma... Nietzsche é o Friedrich Nietzsche? Isso mesmo. Tá. Ele que fala da perspectiva do homem acima de Deus, né? Da morte de Deus, parece.
Então, do empoderamento do ser humano. Assim. Sim, Nietzsche ele se envolveu em muitas polêmicas, e uma delas foi essa de dizer que Deus está morto, né? Ele falava essas coisas. É isso mesmo. Qual que era a proposta? Era provocar as pessoas a pensar, você que a pessoa quer trazer o teu poder, a tua possibilidade de realização, de assim, mudar o mundo, mudar a sua coletividade, você se afirma, você pode, né? Então, e ele então usou tem uma obra polêmica porque ele usa essas frases, né? E para provocar mesmo, né? Então, tem isso. E fazendo isso, ele está afirmando o indivíduo, né? Ele afirma a possibilidade. Né? Pode falar. Eu tive uma palestra ano passado na empresa que o palestrante usou o exemplo dele. O que as empresas hoje querem? Elas querem o que Nietzsche falava, de colocar isso para as pessoas. Você é o dono da empresa, você é o dono do equipamento, você tem que fazer como se fosse seu, tudo. Mas a partir do momento que você faz, você tem que assumir essas responsabilidades também. Né? Esse Deus morto seria a empresa morta, né? Não, é você que manda. Mas na realidade quem manda é a empresa, né? Então, quer que as pessoas sejam assim, mas tem limites também. Olha, eu sei, excelente comentário. Quem que falou? Quem que tá falando que eu não... excelente comentário, porque assim, a gente ouve essas coisas, né? A gente vai muitas vezes, e como diz o outro, né? Uma faca de dois legumes, né? Isso é muito bom, mas, como diz o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, é isso, né? Mas é interessante que Nietzsche usa a expressão super-homem. Ele chega a falar, isso ainda no final do século XIX, ele chega a mencionar isso. Ele coloca esse homem plenamente afirmado, né? Como super-homem, né? Então, vamos lá. Ele diz que o que afirma, o que é o indivíduo na sua plenitude? Segundo Nietzsche, é o cara que é criador, e eu acho que tem tudo a ver com a palestra que você comentou da empresa, então que tem a capacidade criativa. Uau, que legal, né? Iniciativa, criou uma coisa nova, vamos fazer desse jeito, beleza. Outra coisa que é polêmica, que Nietzsche falava, esse indivíduo é aquele para ser o super, né? Para ser aquele cara, ele se libertou da moral imposta pela sociedade. Ele faz uma coisa porque ele acha que é certo, não é porque disseram para ele, faz isso que é legal. Não, peraí, né? Calma aí. Então ele desenvolve essa noção dele mesmo. Ele quer, ele tem a moral própria, não é aquela moral imposta. Não é só porque me falaram, sabe? Então ele tem que estar convencido daquilo. As reflexões da sociedade, né? Refletir. Não é só copiar, né? Até porque, gente, vamos falar de vida profissional aqui, para fazer igual, né? Por exemplo, está saindo um funcionário, está aposentando, né? Precisa de alguém para entrar naquele cargo, né? Alguém vai precisar ocupar. Se for para fazer exatamente igual, às vezes o cara está lá 20 anos. Pô, um monte de gente está vendo esse cara, sabe, né? Não vou dizer que vai fazer igual, mas assim, já tem a noção de como que ele fazia. Eu acho que o grande lance aí peraí, eu consigo, tá, legal, tal, estudei, inspirei, observei, mas se você tem uma proposta nova, e se a gente, isso é legal, isso é uma coisa que te afirma como indivíduo, né? Muito bem. Um pouco disso está contado também no próximo ponto que eu marquei, que é o seguinte, aquele cara que ele não despreza as tradições, ele presta atenção, mas ele passa as tradições pelo filtro dele, o filtro da interpretação pessoal, né? Então, muito bom. Mal comparando as modificações da monarquia, né? Digamos assim, a monarquia tem um exemplo da monarquia britânica, né? A parlamentar britânica, né? Como é que ela vai se transformando sem perder os adeptos mais antigos, mas ela tem que se reciclar para gerações mais novas, mas mesmo assim ter dualismo, né? Ali a tradição é muito importante, né? Mas aí eu não sei entrar, de verdade, assim, eu não sei entrar nesses meandros da monarquia. Meu conhecimento de monarquia, ele está mais associado à Netflix, tem muitas séries, né? Mas assim, eu não sou um craque assim sobre monarquia, mas eu posso dizer o seguinte, que são tradições, com todas as mudanças e modernizações que se faz,
na real mesmo, o que acontece é que tem tradições. A gente fala monarquia, pensa em Inglaterra muitas vezes, né? Mas teve monarquia absolutista da França também, né? Sim, sim. Com os Então, o que reis. acontece? São tradições seculares. É. Tem alguma coisa muito séria ali para a gente estudar que realmente faz com que esses sistemas sobrevivam firmes, né? A instituição por exemplo, se você fala, porque eu vou dar um exemplo, se você fala do primeiro-ministro, pode ser na França, na Inglaterra, se você fala de primeiro-ministro, o cara hora tá bem, hora tá mal, hora a mídia fala bem, hora fala mal, né? Mas na questão da família real, a rainha Elizabeth, né? Tá sempre ninguém, né? Você nunca vê ninguém tacando pedra, não. Peraí, a rainha estará presente em tal evento, e tal. Tem uma coisa, um respeito, uma tradição que é um negócio fortíssimo, né? E assim, aí é uma opinião pessoal. Eu acho que quando a gente dá muito peso para isso, diminui as possibilidades de mudanças, né? Você muda, mas você muda, sabe? Muda a cor da roupa, muda a decoração da sala. O Milor Fernandes falava assim: vou fazer uma mudança, vou mudar o sofá de posição. Então, assim, sabe aquela mudança que não muda muito, né? Mas tem um negócio também, professor, Claro. da família, tá falando da rainha aí novamente. Uhum. A gente estuda muito dos reinos, fala dos reis no ano passado, e hoje a gente vive a grande parte do mundo em democracia. Então, são pouquíssimos países do mundo onde se tem rei. Talvez não fica aqui esse glamour do rei ou da rainha, por isso que não acabou ainda na Inglaterra, por causa que tem o glamour da gente viver isso, viver contos de fada. Hoje você fala em casamento real, né, a princesa vai casar, o rei vai casar, a gente quer saber mais ou menos como é que seria, porque a gente não viveu isso ano passado, não vive. Há 300 anos atrás tinha rei para todo quanto é lado. Quando ia ter um casamento real, ninguém dava muita importância, às vezes nem sabia, porque não tinha rede social naquela época de televisão. Mas hoje talvez tenha esse glamour ainda, né? Se mantém lá porque acha que é bonito, né? Como é que seria? A gente, de fato, você tocou numa coisa muito interessante, que é o imaginário popular, né? A gente, quando é criança, a gente ouve aqueles contos, né? História, contos de fadas, vai ver filme, desenho da Disney e tal, e ali é a sociedade mandando mensagens para a gente, né? Via indústria cultural, via jornal, enfim. De fato, mesmo a gente morando tão longe dos reis, que rei para a gente aqui é rei Pelé, né? É outra coisa. Né? Mas a gente, de fato, está presente no nosso imaginário. Olha só, o simples fato de você falar quando o cara é muito bom naquilo, ele é o rei, né? Eu estou assistindo uma série, coisa assim, pop mesmo, que é o Demolidor, né? Já tá. E aí, mas eu leio o quadrinho também, eu tenho HQ, né? Eu sou super fã de quadrinhos, super fã, né? E aí o cara vai se afirmando no mundo do crime, o que o pessoal fala? O rei do crime, né? O cara se afirma no futebol, o rei do futebol. Na música popular é o rei Roberto Carlos, né? Então, o imaginário nosso, mesmo no Brasil, está tão preenchido por essas histórias, né? Que a gente usa essa expressão, né? Essa coisa do rei. É gozado, é bem interessante mesmo, né? Tem alguma coisa aí eu não sei nem se é glamour, eu não sei explicar, se você realmente estou A aqui. romantização do rei, né? Ah, deixa o rei lá, deixa a rainha quietinha, ela não vai mandar nada. Mas a gente tem uma rainha lá, vamos ver como é que é a vida com a família real, né? Acho que É, é mais do poder mesmo do rei, né? Da época do absolutismo, né? Vem do absolutismo, né? Que o rei era figura divina na terra, era papa, o rei e quer ver? Olha era... só, o Paulo, olha o que você falou, olha que interessante. Se a gente hoje, eu separei para a gente falar sobre indivíduo, né? E por que será, vamos dizer, principalmente na Idade Média, ainda hoje tem essa coisa e tal, mas assim, por que será que era tão destacada a figura do rei? O rei era o cara que tinha direito de ser um indivíduo, ele tinha nome, ele tinha. Né, é o rei. E fora o rei, o que tem? Tem a nobreza, que já é. Você já não fala a nobreza. E tem o povo, a plebe, né, o povo. Então, cadê o indivíduo? Você acha um indivíduo no povo? Não tem. É tudo cooperativa, o pessoal, sabe, trabalhando junto. O indivíduo, o primeiro a se afirmar como indivíduo nesse sentido, né, foi o rei, o Papa também, né? São aquelas. Então,
de fato, está relacionado com posições de poder, se você for ver, né? Sim. Bem colocado. Muito bem, vamos seguindo um pouco mais no Nietzsche aqui. Estou achando excelente o nosso papo. E Nietzsche dá um peso muito grande, e isso aqui é gozado, parece óbvio, mas não é. É aquele indivíduo que tem vontade própria. Então fala, este é o super-homem. Aí você fala assim, ué, como assim, né? Isso é tão fácil ter vontade própria? Eu tenho vontade própria, né? Quero pedir uma pizza agora, é vontade minha, ninguém me mandou nada, eu estou com vontade. E aí a gente tem que pensar, será, né? Quanto disso? Então aqui vem um momento, eu marco sempre em amarelo quando é para provocar, né? Então aqui, ó, quais vontades suas não são as dos outros, né? É para a gente começar a refletir sobre os nossos desejos, as nossas vontades, né? É porque eu quero mesmo, porque para me satisfazer individualmente, né? Ou é assim, meu pai sempre falou para eu fazer engenharia, porque tá. Não, a minha mãe já montou um consultório, disse que quando ela aposentar eu vou pegar o consultório e vou ficar lá, né? Eu tenho que me formar. Ou então, não, a minha namorada acha muito bonito quando o cara já pensou ser doutor, diz que vai casar com médico e tal. Então, olha, não estou dizendo que aconteça assim com todo mundo, mas a gente vê muito, né? Pessoas que falam assim com maior tranquilidade. Não, porque eu tenho desejo de fazer tal coisa, eu estou com vontade. E quando você começa a conversar, você vê que tem outros fatores aí, que não são um indivíduo necessariamente. E um deles é o que eu até coloquei aqui. Às vezes vai ficar bem visto pela sociedade. O cara vai ser respeitado, enfim. Vai ser uma profissão de prestígio, por exemplo, né? Acho que hoje em dia está meio gasto isso, né? Porque hoje em dia o que está valendo mais é a profissão que dá dinheiro, né? Então esse cara Você acaba se esquecendo, né? Você acaba esquecendo seu individualismo, né? Sua... Então, mas olha só, exatamente. Mas quando você fala, mas de algum... pode falar, professor. Não, pode falar, quero ouvir você. Mas de alguma forma, mesmo que seja a minha vontade, ela fica camuflada pela opinião dos outros, de alguma forma. Eu quero ser engenheiro, por exemplo, estou fazendo engenharia elétrica porque é uma continuação da minha carreira no segmento que eu sigo hoje. A minha grande vontade fosse civil. Mas mesmo que eu faça a minha grande vontade, alguém vai falar, mas seu pai queria que você estudasse. Ou alguém vai falar, não, você se tornando engenheiro, você vai ser bem visto pela sociedade, por mais que seja a vontade minha. Então, exato. Eu vou me expressar que é a vontade. Você se inspirou em alguém, né? Também, né? Acontece muito camuflado isso, pegar alguém como referência. Fica camuflado na opinião das pessoas. Exato, não. O fato é o seguinte, que a gente é lembrado o tempo todo. As pessoas... Não adianta, se você não quiser... Você falar, não, eu não vou entrar nesse assunto. Alguém te lembra, né? Alguém vem e fala, mas isso aqui... Nossa, caramba, eu tô lembrando do seu pai, né? O cara fala. Aí você... né? E às vezes... Gente, isso não é necessariamente ruim. Mas se você olhar até, por exemplo... Mas eu acho que ele falou mais da motivação que ele tem, né? Também, né? Por mais que seja a minha vontade, sempre vai ter alguém que talvez já tenha feito esse caminho, ou vai ser ou para agradar meu pai de alguma forma, nem que eu seja rebelde, que eu vou ser rebelde de alguma forma, alguém já fez isso, né? Você sempre comparado com alguém, com a situação. Isso é dificílimo, né? Porque veja como é complicado. No meu caso, eu fui fazer física, né, na graduação. Eu tinha formado em música e depois fui fazer física. E na minha família, num raio assim, se você for olhar para cima, para baixo, para o lado, não tinha ninguém na família. Acho que na minha família não tem nenhum físico, nem químico, ninguém era dessa área das ciências e tal. E agora, então fala assim, que eu sou super-homem, eu resolvi, é minha vontade, que se dane, né? Agora, vamos lá, vamos refletir criticamente. Até que ponto esse tipo de decisão também não é influenciado por questões de personalidade mesmo, do tipo, nossa, se eu for fazer advogado, vão dizer que eu sou o filho daquele cara. Se eu for fazer tal coisa, médico, vai ser... Então, eu vou fazer física que não tem ninguém da família e ninguém vai poder me encher o saco. Mas veja... Tem que ter um discernimento também, né? Você tem que... Mas olha só, cara, isso é uma armadilha. Isso pode nascer de um problema também, né? Então, é uma armadilha, porque na hora que você faz isso, não significa totalmente sua vontade própria, significa que você está tentando fugir de uma identificação. Então, não tem jeito, se você parar para analisar, também está influenciado, não é?
de um jeito ou de outro. Você, não vou por aqui porque todo mundo foi. Mas você acaba... Camiseta, né? Acaba indo no caminho, justamente o que eu ia falar. Na camiseta de formatura do terceiro ano, a frase do Alexandre Graham Bell: não siga pelo caminho traçado, siga, né? Porque ele só leva até onde os outros foram. Beleza. Qual o caminho hoje que eu posso traçar que ninguém nunca foi? Eu, pessoalmente, eu não sou aquela pessoa que fica comprando livro de alguém e tentando seguir aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, tentando traçar justamente esse caminho, né? Mas para onde eu for, alguém já fez alguma coisa. Vai ser muito difícil eu seguir um caminho não traçado. É fantástico. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? De $1 trilhão. De $1 trilhão. E digo mais, pensando mais modestamente, né? Eu estou pensando como compositor, né? Como criador artístico e tal. Eu penso assim, qual música ainda não foi composta, né? Qual jogada de futebol já não foi treinada? Qual verso não foi feito? Se a gente começa a... Eu aconselho vocês, assim, uma certa reflexão nisso é fundamental, mas não percam noites de sono, tentem não perder noites de sono, porque isso vai fazer mal para vocês. Porque, assim, a gente vai encontrando o caminho da gente aos poucos, né? Não precisa... Eu questiono um pouco isso de você está começando carreira, você vai criar algo novo, como assim? É muita responsa, cara, né? Então vai aos poucos, você tem que conhecer bastante antes de, né, querer... Eu acho que essa coisa da humildade mesmo, né? Não necessariamente você precisa criar o teu caminho, a novidade dele, às vezes vai aparecer, isso é muito sério, gente, às vezes vai aparecer ao longo das décadas, né? Eu, quando comecei a dar aula na Univap, eu não sei se tinha alguma grande novidade, eu também não estava... Eu estava preocupado em ler os livros, preparar os exercícios, né, da aula de física, cálculo, né? Eu estava assim, super preocupado com isso, né? Vamos fazer bem feito arroz com feijão, né? Vamos que vamos, né? Mas aí a pergunta que não cala: o que você quer ensinar? O que você quer passar para frente? Como professor, né? O que e como, né? O como é o caminho, é essa dificuldade, né? Mas aí eu acho assim, se eu olho retrospectivamente, a novidade, às vezes, gente, ela surge... Lembra que eu falei agora há pouco que a gente é uma combinação linear de um monte de fatores, um monte de vetores e tal? Eu acho que é por aí. Não é que você tem um vetor novidade. Está aqui o vetor novidade. Não é isso. Mas a maneira como você combina as experiências que você tem na vida, isso vai fazer tua trajetória ser única. Tem potencial para fazer. Isso é complicado que a gente está falando, né? Mas é assim. Por isso que eu digo, sabe? Nada é perdido, nada é desperdiçado, né? Eu fiz um curso, sei lá, um curso técnico de circuito elétrico, tal, nunca usei para nada. Então, mas todo conhecimento, ele faz parte da tua bagagem, né? A soma e a maneira como você usa isso pode ser o que vai dando um caminho, né? Por exemplo, mês que vem eu vou dar uma palestra numa sexta-feira à noite, num evento, eu vou fazer um encerramento de um evento da Univap de planejamento urbano e regional. O pessoal de arquitetura, o pessoal de urbanismo me chamaram. O que eu vou fazer, cara? Eu não sou dessa área propriamente, mas eles me provocaram porque eles sabem, né? Que eu vou inventar alguma coisa diferente. Então, eu vou fazer já pensei mais ou menos, né? Eu vou desenvolver até lá, tenho 20 dias aí. Eu vou fazer eu falei assim, eu vou fazer um sarau que vai ser um lirismo de resistência. Eu vou falar verso, texto mesmo, vou cantar, enfim. Só não vou dançar porque eu tenho meus limites, né? Mas assim, porque eu quero discutir assuntos da sociedade, mas eu não quero ficar dando aula neste evento específico. Eu acho que a minha contribuição tem que ser outra. Tem um monte de doutores lá, importantes, gente que eu acho assim fantástica. Não, eu vou contribuir de um outro, eu vou levar outra parte da minha formação para lá. Naquele momento, eu acho que vai. Então, é complicado, né? A gente o passar do tempo. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso roteiro. Estou adorando, porque a gente está viajando, isso é bom sinal, né? Mas vamos lá, então é só para a gente, o que eu estou colocando é para a gente pensar, né? Quando você tem uma vontade, mas será que sou eu mesmo? É só para você pensar. De repente, se você fala, não, isso
realmente, né, eu quero e tal. E não significa que você não pode decidir, não, eu vou fazer isso porque eu quero agradar minha mãe. Tudo bem, não tem certo e errado, você entende? O que eu acho que é legal é você ter consciência, né? Quantos artistas, é muito comum, eu dou sempre exemplo de cultura pop, de música popular, porque eu acho que comunica bastante. É comum na história da música popular brasileira, vocês vão ver, vocês pesquisarem, o cara fala para a família assim, vou ser músico. Aí toma uma brodoada do pai, fala, você é louco, você não vai ser músico nada, vai fazer engenharia ou arquitetura. Pode reparar que tem vários nessa condição, né? E aí, eu sei de dois, assim, dois bem famosos, tá? Aí o cara fala assim, eu vou fazer arquitetura porque ele tá ali, né, agrada o meu pai, ao mesmo tempo, né? E aí faz isso, né? E depois, com o passar do tempo, ele vai desenvolver o caminho dele, né? Tem outros que seguem, tem gente que nem o Niemeyer, o cara é um arquiteto, né? Foi para arquitetura, mas ele usou um monte de coisas de engenharia, né? Conhecimentos técnicos, né? E, ao mesmo tempo, um desenho que, se você olhar os esboços do cara, ele podia ter sido um pintor, por exemplo, né? Podia ter feito xilogravura, sei lá. É a soma, né? Então, vamos lá. São as vontades, né? A gente vai desenvolvendo combinação linear, né? E beleza. Ó, para a gente colocar ainda mais pimenta nessa conversa, a frase do Adorno Horkheimer que diz assim: a independência é uma aparência. Quer dizer, você acha que é independente. Não depende de ninguém. Tá, não depende de ninguém? Ó, tá tendo greve dos lixeiros aí, daqui a uma semana você vai ver se você depende de alguém, né? Não depende de ninguém. Tá, teve uma paralisação ali do ônibus, do transporte. Mas eu não pego o ônibus. Sim, mas o seu carro você não consegue nem tirar da garagem, cara. Você percebe? Então, Aí eu pode falar com o Alisson aí, professor. Né? O Alisson vai falar. O Alisson pode dizer o que eu disse para ele alguns dias atrás da greve dos eletricitários. Fala aí, Alisson, conta aí. Pode falar, pode contar. Da eletricidade, se parar a eletricidade, já era. As usinas. Quem manda no Brasil são os eletricitários. Quem manda é a eletricidade, imagina sem eletricidade. Verdade. Não, e hoje mais que nunca, nossa, gente do céu. Então, a independência é uma aparência. Não é para a gente chorar, não é para a gente desesperar, é para a gente ter consciência. É para a gente pensar nisso, né? A gente falou disso também, né? Mas tomem cuidado, o Bolsonaro falou ontem, né, que vai meter o dedo na energia elétrica, né? Olha, se apertar demais, nós entramos em greve, hein? Cuidado, hein, galera? Então. E olha aqui, um avião lá para Brasília, viu, Thiago? Então vamos lá. Não vai ter eletricidade para ligar a bomba, para colocar combustível. Eu quero lembrar a todos que esta aula está sendo gravada e será disponibilizada depois. Sim. Não tem um problema. Sem questões polêmicas. Da minha parte, eu estou aqui para ouvir. Eu acho que é muito legal a gente ter o debate. Mas eu acho assim que, sem querer, a gente chegou num ponto aqui, não foi combinado, não foi ensaiado. Olha a frase que vem aqui embaixo. Você sabe o que seria o mal-estar da civilização? Vou colocar essa pergunta. O que seria o mal-estar da civilização definido por Freud? Alguém sabe falar um pouco? O que será? Ou o que você pensa que é? Que papo é esse de mal-estar da civilização? Acabou o dinheiro. Isso seria o mal-estar da civilização. O Freud, na verdade, não estava falando disso, mas beleza. Mais algum comentário? O que seria esse mal-estar da civilização? Dor de barriga coletiva. Não é. Alguém sabe? O mal-estar da civilização está relacionado com a noção de indivíduo. Questão profunda, né? O que Freud fala? Lembra aquela história de que a gente é animal social, a gente sabe, a independência é uma aparência, a gente precisa dos outros, né? Para a gente poder, hoje em dia muito, né? A gente precisa muito de serviços, tem serviços específicos, nossa dependência é, imensa, né? Tá, então nós temos um conflito. O primeiro, um lado é assim, o Nietzsche, super-homem, eu faço o que eu quero, eu tenho vontade própria, eu sou criador, eu invento, né? Beleza.
Esse é o indivíduo pleno. Do outro lado, eu preciso do Uber, eu preciso da faculdade, preciso pagar minhas contas, eu preciso do transporte, eu preciso do eletricitário, eu preciso, né, da sociedade. Esse é o mal-estar. Entre o homem e a sociedade. Esse é o mal-estar, segundo Freud, esse é o grande foco de mal-estar da civilização. Por quê? Se você pensa só em você, aquela sensação que você acha que pode tudo, você tomaria certas atitudes. Quando você pensa na sociedade, opa, eu não posso fazer isso porque... No coletivo, né? E não estou nem dizendo ser bonzinho, não. Eu estou dizendo assim, você fala assim, quer saber? Hoje está super quente, eu vou sair para trabalhar de camiseta, chinelo e short, né? Aí você fala assim, putz, não dá, porque eu chegar lá, meu chefe vai me mandar voltar para casa na mesma hora, né? Então, isso é o mal-estar da civilização. Está relacionado com a tensão, um estado de tensão, e é constante. Todo dia, gente, a gente vai ter algum momento, pensem depois, na hora que vocês estiverem para dormir, estiver deitando, pensa assim, será que eu tive algum momento desse hoje, né? Eu, por exemplo, tive uma situação ali que eu já prefiro, não, quero ir por aqui, falei, não vou aguentar mais um tempo aqui, que é melhor e tal, para evitar problema. Então, ou então, às vezes, é pior, você quer responder um negócio, então, pô, esse cara não tem noção. Aí você fala, não, calma aí, não posso fazer isso. Vamos na base, né? Fica quietinho, acata e vamos tentar por outro lado. Então, esse é o mal-estar da civilização. Segundo Freud, é o grande problema. A tensão que surge em nós, tecnicamente, o que ele fala, né? É a tensão que surge entre as pulsões, desejos, que são individuais, aqueles mesmos que o Nietzsche fala, individuais, e os deveres impostos, né? Que todo mundo quer ter os direitos, né? Isso é ótimo, né? Mas e os deveres, né? Você deve obediência, você deve certas condutas, né? Aí é o mal-estar da civilização. É tipo, hoje eu não quero levantar, hoje eu vou ficar na cama o dia inteiro. Queria, meu amigo, já era. Todo pai já teve uma situação dessa, hoje eu vou ficar dormindo. Cara, não rola. Entendeu? Será que a abelha tira folga, professor? Então, eu lembro do meu pai, quando eu era moleque, que eu tinha essa coisa de colégio e tal, o meu pai, ele me acordava puxando o meu pé. Eu tava dormindo, não tinha jeito, cara, porque o susto, o cara puxa o seu pé, você acorda. Então, assim, eu sabia que, não, beleza, ok, já entendi. Não falava nada, assim, em geral não falava nada. Aí eu, opa, né? Hoje em dia, se fizesse isso, acho que já iam reclamar na justiça, né? Nossa, meu pai ficou puxando meu pé. Não, mas era assim, tá? E era super da boa. Então, a tensão, esse é o mal-estar, é a tensão entre o indivíduo e o coletivo. E eu acho que ninguém está livre disso, viu, gente? Lamento informar, né? Agora eu pergunto, e hoje, como estamos, né, nessa questão? Acho que hoje é pior ainda, né? A gente está... O que eu coloquei, assim, que eu acho que a gente está, talvez, às vezes, pendendo muito para o individualismo. Eu acho que isso não... enfim, é uma coisa para a gente refletir, né? Tá, muitas vezes eu paro e fico pensando, mas será que eu fiz o melhor? Eu estou sempre querendo aprender, eu falo, né? Então, será que... Por exemplo, quer ver? Será que eu estou falando demais hoje? Dizem que a aula boa é metade do tempo professor, metade do tempo aluno, né? Eu aqui... Não fazem, galera. Acho que aqui eu estou precisando de ajuda de vocês, eu estou ainda falando muito, né? Então, eu fico pensando... Por outro lado, se eu abrir o microfone o tempo todinho e ficar assim assistindo, vão falar, pô, o professor tá de sacanagem. O cara tá deixando a turma falar e não toma providência. Veja como é, né? Então, a gente tá aqui buscando... Fica nessa tensão. O equilíbrio. Mas, o equilíbrio. O que eu digo, a tensão, gente, ela pode ser positiva. Por quê? Quando que é positivo? Você fala, pô, nunca é positivo. É sim, é a tensão criativa, a tensão produtiva. Por exemplo, nós estamos compondo essa aula juntos. Eu comecei com uma nota de aula aqui, com um roteirinho, e vocês estão me ajudando a refinar isso. Essa aula, ela vai terminar diferente do que ela era quando estava na minha cabeça. Seria aquela tensão intelectual, né? Que a gente fica todo momento pensando o que vai responder, o que vai...
Eu acho que isso Mas um bom ponto é a evolução, né? Talvez no começo da aula, talvez a gente estava com medo de falar alguma coisa, de falar errado, né? Que a sim, gente tem isso desde quando começa na escola. Tem medo de falar uma coisa errada, de ser repreendido pelo professor lá sim. atrás ou pelos colegas, né? Acho que agora a gente está evoluindo num ponto onde a gente está aqui numa faculdade, a gente consegue abrir o microfone e debater de alguma forma. Né? Sim. Sem dúvida, o Zoom facilitou isso. Isso é um ponto muito interessante. Excelente, porque se conecta com o fórum, né? Algumas pessoas colocaram isso. Por um lado, para alguns pode ajudar, para outros pode prejudicar, né? Algumas pessoas conseguem se afirmar mais assim. Então, tá valendo. Né, Adson? A gente abre só o microfone e não abre a câmera, né? Nós não somos tão corajosos. Então, imagina na sala de aula. Né? Então, na sala de aula não tem como. Olha só a diferença. Na sala de aula você não fecha a câmera, né? Não tem como escapar na sala de aula. Não tem jeito, cara. Aí talvez cara a cara ali, né? Talvez, mas aí talvez não teria essa liberdade, talvez. Não, aí o que o cara... cara de pau, a gente é cara de pau. Sabe o que acontece? O cara às vezes não quer se comprometer, ele fica olhando pro sapato. Tem aula, né? Às vezes você pensa no presencial, você tá dando aula, o cara tá olhando muito pro sapato, você fala, ih, caramba, o que tá acontecendo? A minha aula tá muito ruim, o que é, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? Muito bem, eu estou colocando para a gente pensar nessa questão do individualismo, até que ponto é bom, até que ponto é ruim, e aqui eu vou trazer de novo os mestres, né? O Adorno e o Horkheimer. Quanto menores são os indivíduos, maior o individualismo. Mas seria quando menores os indivíduos no sentido da psique mesmo, do social, do indivíduo sociável? É no sentido assim, sabe aquele cara... olha, a nossa aula é sempre informal, vou falar de modo direto, né? Às vezes você conhece uma pessoa e o cara é aquela pessoa que faz assim o básico, é a nota 5, aquele mais ou menos, tal. E às vezes o cara vai falar e ele se apresenta como se ele fosse o maior ferradão maravilhoso, o cara é muito top, excelente. Sabe como é que é? O cara é um Zé Mané, um nota 5 ali. E aí ele é super individualista. Pode deixar que eu resolvo. Você vai ver, o cara não resolve nada. Sim. Eu desconfio muito desses caras que são muito... Sabe, que o currículo chega antes dele, sabe aquele negócio? Não, porque o currículo... Sim. Eu comecei uma vez um debate no Sesc, aqui em São José, o cara... Então o debate estava super sério. O cara levantou e falou, eu tenho doutorado em tal lugar, não sei o que, tal coisa, estou estudando tal coisa. Cara, morreu para mim, né? E aí perguntou para mim. Sabe? Aí eu achei que o cara era pequeno, porque ele estava tentando de tal forma. Aí perguntou para mim, e você? Aí eu falei, eu sou professor. O que você vai fazer? Você vai ficar disputando com um cara desse? Eu falei, não, eu sou professor. Desculpa aí, viu? Não vale a pena, sabe? Então aí eu tô... Mas essa reação foi uma reação instintiva. Eu não tinha lido o Adorno e Horkheimer na época. Eu estaria mais tranquilo se eu tivesse lido. Né? De fato, quanto menores os indivíduos, maior... É muito sábio mesmo. É muito sábio. Bom, e aí tem outra que é aqui o seguinte, ó. E esse ponto, que a gente está meio fechando essa parte aqui, muitas pessoas importantes, assim, gente, pensadores, né, colocam isso. O homem só atinge a sua existência própria como indivíduo numa sociedade justa. Difícil, né? Porque qual é a sociedade justa, né? Onde é? Me conta onde é que eu vou morar lá, né? Que tá tudo certo, tudo justo, tudo lindo. Difícil, né? Então, chega a ser utópico, né? É utópico. E aí tem aquela história, né? Mas por que você vai terminar uma conversa dessa, séria, falando da utopia, né? Falando, pô, você só vai adquirir sua existência própria numa sociedade justa. É porque é a utopia que faz a gente caminhar, não é isso? A gente tem que buscar isso, né? Não existe? Não existe. Então, como é que eu faço para... Né? O que a gente pode fazer? É como se fosse Platão, né? Que você tenta chegar algo platônico, só que você busca a perfeição, só que você não chega na perfeição, né? Aqui eu tô pensando assim, no indivíduo, né? Na individualidade, né? Mas
Eu tô meio que comparando, né? Não sei se Eu pode. estou pensando assim numa perspectiva mais teoria crítica, no sentido assim, cara, vamos trabalhar porque a gente tem que fazer esse negócio acontecer, sabe? Ah, tá. Uhum. No sentido de vamos lutar por uma sociedade justa, não necessariamente, quer dizer, olha só, o mundo das ideias é super importante, mas ninguém Uhum. vai chegar em lugar nenhum só no mundo das ideias. A gente precisa pôr o pé para fora, né, nesse sentido, né? Vamos lá, então vamos conversar, vamos juntar as pessoas, né? Que seja virtualmente, mas o que a gente está fazendo agora, a gente está botando a cabeça para funcionar como coletividade. Então, olha que paradoxo interessante. O cara, para querer se afirmar como indivíduo, ele precisa, pelo que a gente está vendo aqui, né? Uhum. Gente boa, ele precisa lutar coletivamente. É para a gente pensar, né? Para poder ter direito a essa individualidade. Porque senão fica assim, o povo, né? Esses aí. Não, peraí, esses aí não, cara, respeito. Eu tenho nome, esse aqui também tem, eu tenho minha ocupação, né? É uma luta que não é individual. Então, para se assumir como indivíduo, a gente precisa topar essa busca, que é uma busca coletiva. Não funciona, eu vou resolver o meu e o resto que se dane. Não rola. Você entendeu? Sim. É. Eu não estou dizendo Uhum. assim, o que eu estou dizendo, gente, não é assim, ser egoísta é uma coisa feia. Não estou falando isso. Estou falando que não resolve, não adianta. Sabe? O cara cresce até um certo ponto, depois vocês botam um alfinete ali, o cara estoura, entendeu? Não rola, não sustenta, né? Então, é isso que eles colocavam nesse sentido, né? Quer dizer, a gente precisa batalhar. Agora, pensa bem, pesquisadores, pensadores falando coisas assim na Alemanha nos anos 30, cara. Não. Barra. Todos tiveram que sair fugidos, tiveram que escapar, cara, para morrer. E teve um que ficou pelo caminho, né? O Walter Benjamin, que era da turma ali, morreu na fronteira, não conseguiu, né? Eles tiveram que se mudar e tal. Então, você vê que, assim, não é fácil para ninguém, né? Vamos dizer assim. Bom, hoje, a gente coloca assim, eu coloquei aqui, tem um desdobramento desse mal-estar do Freud, né? Eu estou falando já de 2021 mesmo. O indivíduo burguês encontra-se cada vez mais tiranizado pela oposição. Qual é a oposição? Vida privada versus vida profissional, né? Quer dizer que às vezes você sacrifica o sábado, porque, no sábado vai ter um negócio lá que o meu chefe me chamou. Às vezes até uma coisa assim, vai ter um churrasco, não sei o quê. Putz, então vai ter uma reunião, diz que é opcional. Mas aí se o cara fala opcional, você fala, não, eu sei que eu tenho que ir. Sabe como é que é? Então, esse choque do mal-estar do indivíduo versus os deveres sociais, hoje ele está, muitas vezes, vida privada versus vida profissional. Né? Tá cheio de coach por aí, ganhando dinheiro em palestra, dizendo assim, cara, o empresário de sucesso, a pessoa de sucesso, não separa a sua vida profissional da sua vida privada, é tudo junto mesmo, não sei o que. Bonito de falar, mas assim, cara, tem hora que você precisa fechar um pouco, né, para balança, você precisa ter o seu tempo, porque o estresse, né, que fica a Na pressão. prática é diferente, né? O cara fala, é fácil falar, né, mas é uma tensão que a gente tem, né, e eu até coloquei assim, como diz a minha mãe, o segredo é a honestidade, né, um prejuízo da primeira. Quem acaba levando a pior, muitas vezes, é a vida privada, né? Você acaba, acabou o fim de semana, eu fiquei revisando o texto, agora amanhã é segunda-feira. Eu acho que a solução aqui, bom, enfim, é a gente ter aquela escolha consciente, tentar fazer aquela escolha assim, não, da vontade própria, né? Então, isso aqui é vontade própria. Eu, por exemplo, gosto de estudar. Eu gosto de ler, gosto de estudar, de pensar sobre a vida, né? Então, eu, sei lá, fui dormir 1h30, que fiquei lendo o Horkheimer. Depois que eu terminei, eu falei, vou ter que ler tudo de novo, porque eu preciso, né, ver direitinho se estou entendendo. Mas aí é o seguinte, estava com vontade mesmo de fazer isso, né? Então, é o que a gente tem, né? A gente não fazer só pelo dinheiro, né? A gente encontrar um sentido. Né? Muito bem.
quais seriam... Agora a pergunta também de $1 milhão é, quais seriam... Olha, está errado aqui. Quais seriam os meios, caminhos, recursos ideais para a individuação? O que seria a individuação? A afirmação do indivíduo na sua plenitude, né? Então, vamos lá. Vocês conseguem me dar uma ideia, assim, dar uma sugestão? O que a gente poderia fazer, cada um de nós, né, como indivíduo, assim, que nos ajude nesse processo de você não virar só o trabalho, você não pode virar um crachá, você não pode virar uma sigla, né? Então, como que você faz? O que vocês sugerem, assim? Não, isso aqui faz bem para mim, eu me afirmo como indivíduo, eu estou feliz ali, eu... Podem Eu falar. acho que o processo de autoconhecimento, né, em geral, Isso é muito amplo esse assunto. Paulo, tá meio vago. Tá meio vago. Apesar de tudo que a gente falou, eu vejo, por exemplo, um dos caminhos é o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma faculdade, está se especializando, mas fazer aquilo que você gosta de fazer. Igual eu coloquei aqui, né? Eu estou fazendo uma engenharia para uma formação técnica de continuidade de carreira, mas a minha vontade seria fazer outra. Eu vou fazer lá na frente, vai depender, é uma vontade minha, aí é uma afirmação minha como indivíduo, porque eu quero trabalhar de uma outra forma na sociedade. Talvez fazer aquilo que você gosta de fazer, não aquilo que você precisa fazer naquele momento, como é o meu caso hoje. Legal. Deixa eu falar uma coisa. Nessas leituras de Adorno e Horkheimer, eles comentam, eles passam por algumas ideias assim de o que poderia se fazer para que seria interessante, assim. Jéssica, você não está com vontade de falar alguma coisa, não? Ah, não, eu ia falar, porque ele estava falando o nosso colega aí, que eu não vi o nome, sobre qual foi a trajetória dele, né? A minha foi um pouco diferente, porque eu sou técnica em química e meu sonho era indústria. Aí trabalhei na indústria, aí comecei engenharia. Na verdade, eu estou fazendo essa matéria porque eu vim de outra faculdade, mas eu, teoricamente, me formei semestre passado, né? Só que no meio do processo da engenharia, eu comecei a trabalhar numa editora, comecei a trabalhar com educação. Uau! E aí eu comecei a gostar muito de trabalhar com isso, né? Então, hoje eu sou editora de ciências, né? Jéssica, fiquei seu fã, que ótimo. E veja, isso significa que você é um exemplo legal daquilo que a gente falou lá no comecinho, lembra? Que o indivíduo se forma pela interação. Interação, Não sim. foi uma coisa E eu fui descobrindo um mundo novo, né? E fui adorando. Só que hoje eu sofro o julgamento, né? Porque, como assim, não do pessoal da editora, mas de algumas pessoas da família, de alguns professores da faculdade, que às vezes eu troco uma ideia, nossa, mas nada a ver, você tem que estar traidora da causa. Gente, eu me identifiquei, então eu vou seguir meu caminho desse jeito, porque é o que eu gosto e caguei, né? Não tô ligando mais. É super legal, Jéssica, porque você... Tá vendo quando a gente agora há pouco estava falando sobre o caráter de novidade, o que é novo, tá? Essa trajetória sua é uma trajetória que para a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente é uma coisa nova, né? Eu sei, eu passei por coisas engraçadas, né? Estava fazendo física, mas eu fui estudar, doutorado meu era em biofísica, na área de ciências, eu ia para biologia, eu era assim, o maluco da física. Chegava lá na física, esse aqui é aquele bicho grilo, aquele maluco que fica lá com as plantas, estudando com o biólogo. Cara, não adianta, a gente, nessa hora eu tô com ele, sabe? Vamos, é nós, sabe? Eu sou assim também. Muito bem. Eu vou abrir aqui um comentário que eu vou trazer, né? Que é do Adorno e Horkheimer. O que eles colocaram, né? Arte, você fazer arte, você curtir arte é um caminho para você se afirmar como indivíduo. Você fazer ciência, você estudar a ciência, você se interessar é um caminho. E para algumas pessoas a experiência religiosa individual, né? Aquele momento religioso, hoje em dia, às vezes as pessoas associam com igreja, não necessariamente, tá? A experiência mesmo individual, intransferível, que cada um tem a sua vivência. Então, seriam caminhos possíveis, né,
para a gente ter desenvolver essa paz, assim, de não, eu estou fazendo o meu caminho, né? Isso aqui sou eu, ninguém me mandou, eu estou aqui, é um momento íntimo, enfim, né? Eu coloco um CD lá, estou escutando uma coisa, ou então abro o meu piano, aqui atrás de mim tem um piano, aqui é com o meu momento, né? E aí fica a dúvida, assim, mas e como que estão esses caminhos hoje, né? Não é fácil nada disso também. Às vezes você termina o teu dia de trabalho e não dá tempo nem de pôr um disco, não dá tempo nem de colocar um Spotify, às vezes, né? Então, é busca. Esse caminho também pode ser relacionado também com a palavra sonho. Então, teoricamente, assim, outro exemplo da minha vida também. Eu falei uma coisa que, antes de trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é numa usina hidrelétrica, eu fui professor no curso técnico que eu me formei. Formei como técnico, dei aula durante 7 anos, e depois agora trabalhando na usina, prestei concurso público aqui da CESP e passei. Mas nesse período, vários alunos meus passaram no concurso público de companhia de água e esgoto, a grande maioria passou no concurso da Petrobras, muitos para trabalhar embarcado, né? Fica 14 dias no mar, 20 dias na terra. E eu falava para mim, não, eu não quero trabalhar embarcado, porque o meu grande sonho na parte técnica, eletricidade, era trabalhar em usina hidrelétrica. Então hoje eu estou no meu caminho hoje, há 10 anos trabalhando naquilo que eu me propus que eu queria. Mas assim, eu tô com 37 anos, beleza, eu realizei meu sonho ou ainda tem mais algo à frente? Aí volta naquilo, eu tô fazendo a faculdade para continuação de carreira, mas eu gostaria de ter feito outra, né? Então, mas é o seguinte, você tem 37, mas você vai até os 137. Não, A gente... eu não parei por ali, né? Assim, meu É, sonho lá atrás era trabalhar na cozinha, já tô há 10 anos, mas será que era isso? Eu ó, paro por aqui porque eu já realizei, me estabeleci como indivíduo porque eu realizei aquilo que eu queria fazer lá no passado. eu vou Não, mudar, né? ó, você está me ajudando aqui, eu vou terminar essa aula, então, esse texto aqui, eu vou colocar os sonhos. Depois eu vou melhorar essa ideia, mas você trouxe algo importante, quer dizer, eu acho que ninguém está pronto. Você não pode falar, o cara que fala assim, fiz tudo que eu queria, tá tudo resolvido, morreu, cara, você morreu e você não sabe, né? Então essa capacidade dos sonhos, isso é muito humano, né? Isso de fato nos diferencia, né? É a capacidade de sonho. E nesse sentido eu acho muito bonito ver gente que estudou tanto a vida inteira, trabalhou tanto, mas segue, sabe? Tem coisas para fazer. E às vezes é aprofundar naquilo que ele estuda, às vezes não. Às vezes entrar numa outra coisa. Não, agora eu vou experimentar um outro caminho aqui alternativo, tudo bem, né? Volta lá atrás, você falou do jogo de futebol. O jogador de futebol é isso, acontece. No pior, igual eu dei exemplo, mas talvez seja o caso, né? Uma criança tem um sonho de ser jogador de futebol. É jogador de futebol e encerrou a carreira com 37 anos, não tem condição de ser Então, jogador. E você aí? vê? Não dá, né? Não dá para ser. Olha, é louco, porque às vezes esses caras que sobem muito rápido, né? Às vezes o cara com 18 anos faz um contrato lá tal, e vai às vezes para o exterior. Aí o que acontece? É tão comum, gente, triste, o cara com 30 e poucos anos, ele tá assim, por incrível que pareça, ganhou todo o dinheiro que podia, tá numa piora o sujeito. Uhum. Começa a se perder, fazer bobagem, não sabe para onde vai. Então, é complicado, Ele né? realizou o sonho, né, teoricamente. Né? Aí Pois é, parou. pois é. Mas ele perde a realização pessoal, né? Ele não traçou exatamente o que ele queria para a vida, né? Foi tudo tão Porque, sabe, rápido. o cara achou que estava tudo resolvido. É aquele cara, agora já tenho tudo. Aí fica babaca, às vezes. Deixa de se dedicar. Às vezes é isso mesmo. Às vezes o cara perde. Assim como sobe rápido, gente, pode descer, né? Isso aqui tem uma história que a Roda da Fortuna tem uma imagem. Se vocês puserem no Google lá, Roda da Fortuna medieval, é aqui o que fala assim: se você tá embaixo, cara, não se desespera, não, porque a roda vai girar, você vai subir. Agora, se você está em cima, não adianta você ficar metido a besta, porque a roda vai girar, você vai descer, né? Então, eu acho que essa imagem da roda é muito interessante para a gente. A gente pensar que na importância do movimento. É mais importante do que a posição onde você está hoje, necessariamente, sabe? Não, ó, que legal, vocês estão aqui, vocês estão em movimento. Todos vocês estão em movimento, vocês estão aqui presentes, vocês estão pensando, alguns estão falando, outros estão só assim, caramba, quanta coisa, tal.
Mas é um movimento, né? Eu acho que isso é um caminho, parado é que não dá, né? E esses caminhos que a gente vê, a ciência, a arte, são tão difíceis às vezes, né? Porque a gente vê direto no jornal, cortou verba de tal coisa, encerrou o projeto. Outro dia no INPE cancelaram 100 bolsas, cara. Negócio assim. Eu fiquei sabendo disso aí. É um negócio complicado. Então, assim, é difícil, né? Mas enquanto a gente tem os sonhos, né? E outra, né, gente? A gente tem que ter uns aos outros. É nessa hora que a gente percebe, né? Não dá para ser sozinho e achar que se basta. Às vezes você está sozinho lá, circunstancialmente e tal. Beleza, faz parte também, é super importante. Você tem que se aguentar, cara, de vez em quando, né? Mas, assim, a gente entender a importância das redes, né? Da coletividade, né? Então, eu vou agora parar meu compartilhamento aqui. Isso, porque, pô, falei pra caramba, escutei também, e eu queria, pelo menos, olhar um pouquinho para vocês aqui, né? Nessa janelinha que a gente tem. Pessoal, eu preparei outros textos, outras coisas, mas eu acho que a gente rendeu tanto nessa conversa, fiquei tão contente mesmo com vocês. Eu acho que foi produtivo, eu senti que foi legal. Vocês têm algum comentário que vocês querem fazer? Na semana que vem eu dou sequência. Ô, professor, não abre? Oi? Esse arquivo que você editou aí no Word vai pro Sim. Avia, né? Vai. Eu vou mexer mais um pouquinho nele, porque eu sou daqueles que faz não sei quantas revisões, né? Eu vou olhar e tal. E aí depois eu vou fazer um PDF dele e coloco no ambiente virtual, tá? Agora, eu tenho aqui, eu vou dar uma dica para vocês. A gente tem 10 minutinhos aí. Tem uma canção pop que eu cantei muito com a minha banda e tal, e de repente eu lembrei. Gozado, gente. Às vezes a gente faz as coisas meio no... Você tem aquela rotina, você vai fazendo e tal, e você às vezes não deixa de prestar atenção nos detalhes, né? Então hoje, depois de bastante tempo, eu peguei e ouvi de novo isso, eu falei, pô, mas tem tanta coisa sendo dita aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não sei se rola compartilhar agora com vocês aqui. Se não, coloco o link no ambiente virtual. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Vou ver se eu abro aqui na internet. Se não, se tiver difícil, eu passo. Tá aqui, ó. Vou tentar compartilhar. Não, peraí, não é essa. Aqui. Aí, vamos ver o que vai rolar aqui. Share screen, deixa eu ver se eu acho aqui a coisa. Ó, vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Tem um trecho de uma letra de música. Será que rola? Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ver se vai dar certo aqui. Não sei se rola aqui. Estou aprendendo essa parte. Aí, acho que vai. Vocês conhecem? Legião Urbana. Eu não tô conseguindo escutar direito. Eu acho que quando você vai compartilhar a tela, tem duas caixinhas embaixo, aí você clica, que aí a gente escuta o áudio do computador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou com esse link aqui e eu vou colocar no ambiente virtual daqui a pouquinho, tá? Na véia mesmo, porque aí eu acho que é melhor cada um configure e ouve na hora que rolar, né? Uhum. Mas é assim, as tensões que a gente discutiu muito hoje entre o indivíduo e a sociedade, e que às vezes são tensões também de um com o outro, né? Então, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender, né? Eu posso estar sozinho,
mas eu sei muito bem onde estou, você pode até duvidar. Eu acho que isso não é amor. Então, é um debate aí, peraí, né? Você vai querer dizer o que é melhor para mim? Como assim, né? São coisas para a gente, enfim, para a gente pensar aí, né? Eu vou mandar para vocês depois esse link, né? Enfim, de todo modo é uma banda que é legal conhecer, né? O Legião, acho que todo mundo conhece, né? E a gente segue semana que vem, tem reflexões de um cara chamado Pércio Oliveira, que é um cara ótimo, que eu andei lendo também, anotando coisas, e tem conversas minhas também que eu quero trazer para vocês. A questão do indivíduo. Por exemplo, vocês sabem o que é MEI? Microempreendedor individual? Microempreendedor individual? Pois é. Então, a gente está falando de indivíduo, né? Hoje a aula nossa foi sobre indivíduo. Aí a gente tem hoje uma relação de trabalho, muitas vezes, onde o cara assim, a gente só contrata MEI. Aí você fala, o que é isso? Você tem que abrir um CNPJ. O que é MEI? MEI, o cara abre um CNPJ, ele abre um cadastro, como se fosse, enfim, uma empresa de um homem só, né? Vamos pensar assim. E aí eu quero falar um pouquinho disso, acho que semana que vem, né? Até que ponto? Que é um indivíduo ou não é? Né? Então, a Legalmente, você modernidade... pode contratar um funcionário. Isso mesmo, exatamente. Você tem direito a contratar um funcionário, olha só. Mas aí a empresa que está contratando não quer contratar um indivíduo, não quer ter, né? Então, Ela tem, não quer o indivíduo. tem várias questões, né? Bom, Então, é um ponto. você acaba se definindo nessa relação por um CNPJ, né? Você vira pessoa jurídica. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que isto não dá para considerar como uma afirmação individual, entende? Mas é uma conversa complicada. É para a gente pensar. O nosso nível de decisão quanto a isso é muito pouco, é praticamente zero, porque tem muitas situações em que você se adequa ou não vai acontecer, não, né? A gente só faz contrato de tal jeito. Aí você vai ter que avaliar. Mas a gente pensa, esse é um bom ponto então, para a próxima aula, professor, mas isso aconteceu comigo semana passada. Né? Eu moro no apartamento aqui, teve um vazamento de água no apartamento de baixo, tive que ir lá arrumar o vazamento, tive que contratar um encanador, tive que contratar um GC e agora eu tenho que contratar o pintor. Eu contratei o CNPJ, porque, né? Sim, E se então. ele sofre um acidente quando está realizando serviço para mim, como é que eu ficaria? Sim, pois Né? é por conta É dessas a coisas. situação, a gente está do lado de cá agora. Claro. Eu estou lendo aqui o Danilo, o Tiago, né? Tempo Perdido. Pois é. Na hora que a gente começa a ver essas letras do Renato Russo, tal, tem várias delas que lidam com essa, de certo modo, dá para dizer que se relacionam com aquela noção do mal-estar da civilização. São tensões que existem, né? E olha só que legal, nem sempre, às vezes o cara faz isso intuitivamente. Nem sempre a pessoa tem um conhecimento, leu aquela obra, tal, não importa, mas ele tem aquele questionamento, ele tem aquela reflexão, né? Então a gente aprende, escuta, curte, né? Fica pensando sobre. Mas é isso, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, principalmente vocês que estão aí na janela, e vocês que falaram bonito, viu? Vocês são bons, de verdade, assim, estou animado com essa turma. Estou contente. Que bom. E fala, Thiago, pode falar. Não, que bom. Que bom, então, que bom. Tem que ele já pedir ponto já. Não, então... beleza. Então, Lógico, não entrega. Momento de descontração. Então, beleza. O fórum, a gente encerrou aquele primeiro fórum, né? Tá lá. Eu tentei responder, comentar várias vezes. E, assim, tem um outro fórum que vai ficar até o fim do semestre, que são, assim, notícias da semana, links, lá no alto do AVEA. Dá uma olhadinha lá. Se vocês quiserem trocar uma ideia, vocês são bem-vindos sempre, tá? E acho que ficamos por aqui, desejando uma excelente semana. E vamos que vamos. Né? Tá? Obrigado, gente. Okay.
Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa semana. Obrigado, tudo de bom para Boa vocês. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, turma.